Eu quero te convidar a você abrir o texto que está em Ezequiel capítulo 1, a partir do verso 1. A gente vai fazer uma leitura bem rápida aqui, mas vamos expor todo o capítulo 1. O título da mensagem se chama Como Sobreviver e Profetizar no Exílio. Uma pergunta, a gente vai tentar responder ela ao longo da mensagem. Como sobreviver e profetizar no exílio, tá bom? Ezequiel capítulo 1, verso 1. A minha versão é um pouquinho diferente, mas vai dar tudo certo. Fique tranquilo. Diz assim: Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos, faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. No meio do fogo havia 4 vultos, que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam uma nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham um rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na outra, ou melhor, na de outro ser vivente, de um lado e de outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles iam sempre para a frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e sua estrutura. Reluziam como berilo. As 4 tinham aparências semelhantes. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes, estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas os seguiam, porque o mesmo espírito estava neles. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia ser uma abóboda, reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia suas asas, as 2 asas, ao que lhe estava mais próximo, e com as outras 2 asas cobria o corpo. Ouvi o ruído de uma de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como o de um exército, quando paravam, fechavam as suas asas. Então veio uma voz, de cima da abóboda, sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóboda, sobre suas cabeças, havia o que parecia ser um trono de safira. Bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia de um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como que cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava.
Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Amém? Sei que é um texto um pouco longo, mas eu creio que o Senhor vai falar através da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado é o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Deus, por esse culto maravilhoso, pela tua presença nesse lugar. E mais uma vez clamamos e rogamos, fala conosco, Senhor. Que o teu poder, que a tua majestade encha esse lugar. Abre os céus, Senhor, em cima dessa igreja e que possamos ter um vislumbre da tua glória aqui. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, inicialmente eu quero lembrar você sobre a terrível catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado, 2024. Acho que está bem fresco na nossa memória aquele evento climático terrível, terrível. Alguns números deixam a coisa um pouco mais alarmante. Foram 95% dos municípios de todo o estado atingidos pelas águas. Cerca de 2,3 milhões de pessoas afetadas por causa daquelas enchentes. E o pior número de todos, 183 mortes e 25 desaparecidos. E até hoje estão assim. E provavelmente também são vítimas. Bom, isso montou para a gente o pior cenário de tragédia climática do estado do Rio Grande do Sul. Pior. A gente viu as notícias, a gente viu tudo, acompanhou as coisas que estavam acontecendo lá. Só que, além de toda a dor e toda a catástrofe que acontecia ali naquele momento, inclusive seguida de negligência por parte das autoridades, e vários erros foram cometidos, mas tudo bem. Mas além de tudo isso, toda essa mancha, a gente viu uma coisa muito boa e surpreendente ali. Inclusive é uma coisa que a gente vê sempre que uma catástrofe acontece. A gente tem pessoas afetadas, mas na maioria desses casos, e isso ficou muito claro e evidente ali naquele caso, é que aquelas pessoas afetadas estavam sobrevivendo e servindo umas às outras. Irmãos, isso é maravilhoso. As pessoas estavam ilhadas em suas casas, algumas morando no segundo andar, outras limpando a sua casa, lutando contra a força das águas, ficaram dias, semanas, ilhadas ali. Não chegava comida, não chegava combustível. E o que as pessoas estavam fazendo? Elas mesmas estavam pegando um pouquinho de combustível que tinha, colocando nos barcos que tinham, nos jet skis que tinham, e estavam levando e dividindo o pouquinho que tinham com os seus vizinhos, com as pessoas mais próximas. Elas mesmas estavam socorrendo umas às outras. Isso aqui, irmãos, ensina, além de ser muito bonito, mas ensina uma lição pra gente. E eu acho que isso tem tudo a ver com Ezequiel. Porque Ezequiel, diferente de muitos outros profetas, eu não quero diminuir aqui de forma alguma o ministério dos outros, mas Ezequiel tem um ministério diferente, irmãos. Porque ele não está sendo chamado de fora do cativeiro. Ezequiel está dentro do cativeiro. Isso fica claro no primeiro verso. Ele é um dos exilados. Ezequiel não é o teólogo de ar-condicionado ou o teólogo da corte, não. Ele não está do palácio, olhando pela janela e vendo o sofrimento do povo. Ele está no meio do povo. Mas Ezequiel não foi chamado só para sobreviver no cativeiro. Ele foi chamado para profetizar. Então, enquanto ele recolhia os cacos da sua própria vida, ele servia ao Senhor e servia o seu povo. Por isso o nosso título, Como Sobreviver e Profetizar no Exílio. Eu acredito, irmãos, que a semelhança de Ezequiel, nós também vivemos num tipo de cativeiro. A semelhança de todo aquele povo, na verdade. Nós vivemos num cativeiro, ele pode ser invisível, ele pode ser um pouco mais confortável, mas ainda vivemos num cativeiro, com os pés nesse mundo, mas com a cabeça no reino dos céus. E nós aguardamos, irmãos, o nosso Josué voltar para nos libertar desse terrível cativeiro. Mas enquanto isso, o que faremos? Será que a gente foi chamado só para sobreviver? Não. A gente foi chamado para sobreviver e profetizar e trabalhar no exílio. Bom, eu ainda destaco aqui, irmãos, algumas coisas sobre Ezequiel. Ezequiel, de todos os profetas, ele é o que Deus vai pedir as coisas mais estranhas para ele. Estranhas por que não dizer as coisas mais dolorosas.
O próprio nome Ezequiel significa Deus fortalece. E eu não consigo pensar numa pessoa que precisava mais do fortalecimento dele do que esse homem. Escute algumas coisas que Deus vai pedir ao longo do seu livro e veja se isso não te traria algum desconforto. Primeiro, Deus vai pedir uma certa vez a ele que se deitasse sobre o seu lado esquerdo por mais de 1 ano. E depois, cerca de 40 dias, deitado sobre o seu lado direito, para simbolizar os anos da iniquidade de Judá e de Israel. Depois, Deus vai mandar ele comer pão cozido com excremento de vaca. Isso mesmo, está no texto. Simbolizando a escassez de comida que eles teriam durante o cerco de Jerusalém. Mas vai pedir para raspar a cabeça e a barba. Isso é o mais fácil de tudo, né? Mas não para aquele contexto. Quarto, cavar um buraco na parede da sua casa e sair. E por último, e mais terrível, não lamentar a morte da sua própria esposa. Para simbolizar a maneira pela qual os remanescentes que estavam lá em Judá sairiam na terceira deportação. Seria tão terrível, seria tão doloroso, tão rápido, que eles não poderiam lamentar pelas vidas que ficaram e pelas coisas que ficaram. Bom, esse é o nosso profeta. Esse é o profeta Ezequiel. E eu acredito, irmãos, que o capítulo 1 de Ezequiel mostra para a gente o chamado desse homem. E como eu já disse, um chamado para sobreviver e trabalhar. Só que o que vai acontecer e o que a gente acabou de ler aqui, são pelo menos 2 coisas que eu quero ressaltar aqui nessa manhã com você. E como eu disse, é um chamado para ele, mas é um chamado para nós também. 2 coisas que é necessário para cada servo de Deus, cada crente que vive no cativeiro. Primeiro, uma visão dos que servem na presença de Deus. E segundo, uma visão clara da majestade de Deus nas alturas. E antes da gente ir para o texto, deixe-me só te dar o último alerta de hoje. Não só hoje, mas fique atento, porque em toda pregação isso acontece. Sempre que o pastor sobe aqui, seja pastor Ricardo ou outro pastor, ou outro pregador, sobe aqui, abre as escrituras, com fidelidade e lealdade ao Senhor, e expõe a palavra para a gente, irmãos, está acontecendo algo aqui extraordinário. Dentro do ordinário, do que fazemos todo domingo pela manhã. E eu quero só lembrar isso para o seu coração. Porque o que a gente está pregando aqui não é só algumas lições que você precisa aprender para ser melhor no cativeiro, não. Deus está agindo no nosso meio. O céu foi rasgado. E Deus mostrou um vislumbre para Ezequiel. Aí você pode se perguntar assim, pastor, mas como é que eu vejo a glória de Deus? Você vê todos os domingos pela manhã. Pelo menos. Enquanto cantamos, enquanto oramos, enquanto acessamos o Santo dos Santos, e especialmente no momento da pregação da palavra. Enquanto a palavra é pregada, o céu está sendo aberto aqui. Então fique atento no culto, atento na pregação, esteja inteiro nesse lugar. E que o Senhor te dê apenas um vislumbre, que seja pequeno, mas que você possa ver os céus abertos nessa manhã. Amém? Bom, volte comigo ao texto. Os versos 1 e 3 falam para a gente, irmãos, onde que Ezequiel estava. Veja o que diz o verso 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. Eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. O verso 2 confirma isso, e o verso 3 também. Ali a mão do Senhor estava sobre ele. E por que essa informação logo de cara, antes da gente ver a visão dos que servem diante do trono de Deus, por que isso aqui já manda uma mensagem para a gente muito clara? Porque eu disse, Ezequiel não está no palácio, Ezequiel está no cativeiro. E o cativeiro é onde, irmão? Numa nação estrangeira. O cativeiro é, talvez, no pior lugar da terra nesse período. Na Babilônia. Onde o pecado era celebrado. Onde a maldade era celebrada. Onde eles conquistavam, invadiam, matavam quem queriam. Por força do braço. Ezequiel está lá. E quando o livro de Ezequiel é aberto, e você tem que imaginar, irmãos, esse livro está sendo escrito para quem está ainda no cativeiro. Provavelmente a geração de Daniel, o pessoal que está ali no final do cativeiro, 60, 70 anos de cativeiro, talvez já com a esperança de sair de lá, eles é que estão tendo esse texto na mão. Imagine o que eles passaram a vida inteira pensando. Será que Deus nos abandonou aqui? Será que aqui é muito longe do templo? Será que, depois do templo destruído, Deus continua falando? Eles abrem o texto de Ezequiel, ouvem e leem essa profecia. O que eles escutam? O céu foi aberto.
Não importa se é em Judá, irmãos, ou na Babilônia. Ei, toda a terra é dele. Essa é a primeira mensagem, a primeira aplicação para a tua vida hoje é: Deus fala mesmo dentro do cativeiro, irmão. Deus fala. Não importa a sua dor, não importa o momento que você esteja passando aqui. Se você está antes da tempestade, dentro da tempestade ou depois da tempestade, Deus pode falar em cada um desses lugares. Seja dentro do mal ou fora dele. Deus fala. Bom, Deus está falando. E aí sim, irmãos, a gente tem a visão maravilhosa. Dos versos 4 até o verso 25. Perceba que é a maior parte do texto. E já eu vou falar por que o texto está dividido assim. Mas do verso 4 até o verso 25, a gente vai ter um vislumbre, ainda não sobre Deus, mas sobre aqueles que servem à presença de Deus. E vamos acompanhar aqui bem rapidinho. Deixe-me sobrevoar esses elementos, esses símbolos que a gente leu aqui, mas bem rapidinho com você. Mas deixa seus olhos apontados para a Escritura, para a gente poder seguir rápido aqui. Versos 4 e 5, Ezequiel diz que viu seres viventes no meio da tempestade. Mais à frente, no capítulo 10, o próprio Ezequiel vai dizer que esses seres eram anjos. Ele vai chamar de querubins. Então grava isso. Esses seres estranhos que a gente desenhou aqui, cheios de rostos, com pernas altas, com 4 asas, enfim, eram anjos. E aí, irmão, sinto dizer, tá? Talvez a visão que você tenha de um anjo não seja a visão bíblica. Né? Aquela figura gordinha, né? Com asinhas pequenas, com um arco e flecha na mão, que não tem nada a ver com o anjo das Escrituras. O anjo, irmãos, é provavelmente uma visão terrível, algo assustador, porque ele está servindo na presença de Deus. Bom, ele vai descrever a aparência, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Veja a aparência, versos 6 ao 9. Ele vai dizer que ele tem forma de homem, ou seja, parecido com um homem em pé, mas totalmente diferente. Veja, 4 rostos, 4 asas, e eu estou longe aqui, irmãos, de dar um significado para cada uma dessas coisas. Eu sei que há muita especulação em Ezequiel capítulo 1, e a gente vai continuar curioso em relação a isso. Porque esse não é o foco da gente aqui hoje. Não é explicar porque que tem rosto de boi, rosto de águia, isso não é importante para a gente. O que é importante a gente focar aqui é em quão terrível isso pareceu para Ezequiel. E conforme ele escreve, vai desenhando essa figura, o quão terrível ela parece para a gente. É isso, em primeiro lugar. Mais ainda, versos 10 e 12. Ele descreve cada um dos rostos. Verso 13. Era como brasas acesas. Aqui, irmão, você já tem que lembrar. Rony citou aqui a visão de Isaías. Lembra? Que Isaías vê seres chamados de serafins, que significa seres tomados de fogo, que eram anjos também. Então, perceba as semelhanças. Eles também eram como brasa acesa. Versos 15 ao 21. Ezequiel vê além dos anjos que estão servindo. Ele vê rodas em volta dos anjos. Essas rodas, irmãos, pelo hebraico aqui, significa como se fosse uma carroça. É o máximo que a gente consegue chegar. Talvez uma nave, não sei. Mas é uma carroça cheia de rodas, que tinha um movimento específico. E o texto é claro quando diz. Ela era cheia de olhos, representando que poderia acessar qualquer lugar da terra. E o texto diz isso, irmãos, que ela está virada para os 4 cantos, para 4 direções. Toda vez que na Bíblia, principalmente textos apocalípticos, aparecer 4 cantos, 4 direções, 4 rodas, a representação aqui é muito clara. Nós estamos falando dos 4 cantos da terra. A ideia é você entender que aquela carroça que sustentava, e depois a gente vai ver o trono de Deus, pode acessar os 4 cantos da terra. É isso que significa. Bom, mas ele continua. Há uma abóbada acima da cabeça e abaixo do trono. E mais, eles tinham 4 asas. E lembra da visão? Com 2 eles voavam e com 2 cobriam o corpo. Então, mais uma vez, a gente se lembra da visão de Isaías. Os anjos ali tinham 6 asas. Não tem problema no número de asas, viu, irmãos? Não há problema. 2 voavam, 2 cobriam os rostos e com 2 cobriam os pés. Não há problema. Mas a mecânica é a mesma. O padrão é muito parecido. Eles, enquanto voam, se escondem, porque eles estão diante da glória de Deus. E como eu falei para vocês, irmãos, veja, do verso 4 ao 25 a gente está falando dos que servem diante do trono. 88% da visão de Ezequiel capítulo 1 não fala do Deus do trono, mas fala do povo que serve ao Deus do trono. E isso tem uma resposta para a gente. Por que disso, pastor? Porque no período em que o povo foi para o cativeiro, irmãos, não era um período de pureza e fidelidade.
Pelo contrário. Foi um contexto, irmãos, de corrupção. Tremenda corrupção. De abandono da palavra, de esquecimento de Deus e de fraqueza espiritual. O povo, inclusive, foi levado para o cativeiro por causa disso. Eles estão lá por conta dos seus próprios pecados e porque abandonaram o Senhor. E lembra, o próprio Ezequiel é chamado de sacerdote. Se ele foi um sacerdote bom ou ruim, a gente não sabe, irmãos. O que a gente sabe é que depois desse chamado aqui, ele vai ser um profeta que vai ser boca de Deus na terra. Ele vai ser um homem de Deus. Mas o ponto é, os seus colegas abandonaram o Senhor. Profetizavam mentiras, enganavam o povo, davam falsas esperanças, alimentavam a ilusão do povo. E por isso eles estão agora no cativeiro. Veja, irmãos, isso responde porque que a visão de Ezequiel da glória de Deus tem 88% de quem serve diante de Deus. Sabe por quê? Porque quando o sacerdócio e o profetismo está falido aqui na terra, sabe o que Deus faz? Deus abre uma janela no céu para o seu homem de Deus olhar. Ei, olhe para cá. Veja como é que é aqui. Veja aqueles que servem. Olha a reverência. Olha o respeito. Olha a santidade. Olha a adoração. E assim como eles estão no céu, também deveríamos estar na terra. Entende? Esse é o motivo, irmãos. Essa é a resposta. Bom, há 3 coisas que eu quero destacar aqui inicialmente para a gente. Primeiro, os seres que servem diante de Deus carregam aspectos da majestade de Deus. Não sei se você reparou na nossa leitura, mas primeiro, a carroça era cheia de olhos. E isso é um símbolo na Escritura para a onisciência de Deus. Não há um canto, um espaço da terra onde Deus não tem os seus olhos fitos nele. Não há como se esconder do Todo-Poderoso, seja no Sheol, seja na terra, seja em cima da terra, seja onde for. Ali Deus está contemplando tudo. Bom, segundo, a gente viu que a carroça aponta para os 4 cantos da terra. Ou seja, a gente está falando da onipresença, do livre movimento de Deus. Ou seja, esses seres poderiam acessar qualquer parte e canto da terra. Mais ainda, a tempestade, a aparência e o barulho apontam para a onipotência de Deus. E o que isso indica para a gente? Indica que os que servem na presença de Deus, não é que eles têm poderes como onipotência, onipresença, onisciência, não é isso, mas que eles podem contar com o Todo-Poderoso agindo em seu favor. Seja vendo tudo, seja acessando tudo, ou podendo fazer tudo aquilo que ele quer fazer. Essa é a mensagem, a primeira mensagem para nós. Aqueles que servem à presença de Deus podem contar com o Todo-Poderoso agindo em seu favor. Segundo, os seres são submissos à ordem de Deus. Perceba que por 2 vezes no nosso texto é dito que eles estão na carroça, eles estão voando e a carroça segue o movimento do Espírito de Deus. Para onde o Espírito se movia, a carroça então se movia. Embora eles tenham poderes, embora eles sejam seres extraordinários, eles não faziam o que queriam. Eles agiam de acordo com a vontade do Espírito de Deus. Então a segunda lição que Ezequiel e aquela geração precisa aprender é essa. É que aqueles que servem a Deus, por mais que estejam próximo ao trono de Deus, sirvam no sacerdócio de Deus, estejam dentro do templo, não importa. Eles seguem a vontade do Todo-Poderoso. E terceiro, os seres se guardavam em santidade. Percebe, irmãos? Eles são anjos. Querubins aqui, serafins em Isaías, não importa. Eles têm asas. Eles foram criados para estar na presença do Todo-Poderoso. Eles não conheceram esse mundo. Eles não estavam aqui, não acessaram o jardim. Talvez apenas para cumprir ordens do Todo-Poderoso. Mas veja, eles não herdaram a pecaminosidade de Adão. Eles estão na presença de Deus. Como ele mesmo diz, parece labareda, parece brasa acesa. Imagina a visão, irmãos. Mas apesar de tudo isso, eles escondem o corpo diante da presença do Senhor. Isso significa, irmãos, reverência. Que nenhum daqueles seres se acham parecidos com o Deus do trono. Mesmo estando acima de nós. Mesmo sendo seres grandiosos e terríveis como já foi desenhado. Diante de Deus, eles são como nada. E eles sabem disso. Servem a Deus,
Voam perto de Deus, mas estão se escondendo porque não podem suportar a majestade de Deus. E agora veja, como é que a gente vem para a terra e vê um povo que se esqueceu do Senhor, que trata o Senhor de qualquer maneira, que serve ao Senhor, mas do seu próprio jeito. A mensagem aqui é muito clara, irmãos. Nós podemos e devemos servir ao Senhor, mas não de qualquer maneira. Há uma forma pela qual Ele nos deu, Ele nos instruiu e nos mandou seguir. Por que é que fazemos diferente disso, irmãos? Como é que está o nosso coração? Como é que estão as nossas mãos, irmãos? E aqui, veja, eu estou falando, irmãos, não é para quem toca no culto. Não é para quem prega. É para todos nós. A gente foi chamado não só para sobreviver no exílio, mas para trabalhar. Eu sei que esse é outro sermão, né? Mas eu sei que vocês sabem disso. Cada crente, irmãos, ou é um missionário ou é um impostor. Cada crente não recebeu o dom da evangelização, recebeu a ordem. Então, seja qual for o tamanho do seu rebanho, ei, você é um pastor. Não importa em que nível você serve, você é um servo. Ou se você não é um servo, você não é um discípulo. Então a pergunta é, não só, eu disse, isso é outro sermão, né? Para encorajar você a servir. Você já está servindo, a pergunta é como você tem servido? Você serve como os exilados que vieram de Judá? Ou você serve, pelo menos, parecido com esses seres viventes servindo ao trono de Deus? Você consegue olhar para a sua vida, para as suas obras? Primeiro, você reconhece que esse Deus que você serve é grandioso demais, é santo demais, é maravilhoso demais. Você tem humildade suficiente para chegar à presença de Deus, pelo menos humilhado, e não com arrogância, e não dizendo, só tem culto por causa de mim. Se eu não chegar, o culto não é aberto. Não tem ninguém para dirigir, não tem ninguém para pregar, não tem ninguém para tocar. Será que é isso que você pensa? Ei, irmãos, pelo menos humildade, pelo menos. De dizer, Senhor, eu nada sou. Eu não posso apertar uma tecla sem que o Senhor permita. E que o Senhor purifique, irmãos, as nossas obras. Que Ele tenha misericórdia do nosso serviço. Porque não é só fazer, mas é como nós temos feito. É isso que vai indicar como iremos sobreviver e profetizar no exílio. Mas seguindo, irmãos, veja. Em segundo lugar, dos versos 26 ao 28, Ezequiel tem sim, agora sim, enfim, uma pequena visão. Diferente de Isaías, que contemplou aquilo, ele vê muito rápido, mas ele vê um pedaço, uma parte do trono de Deus. E eu quero pensar isso com você rapidinho. Verso 26. Acima da abóboda, sobre a sua cabeça, ou sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira. E bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Antes de falar dessa figura que parecia um homem, deixa eu falar para você rapidinho do trono de safira. Eu não sei se você já atentou para isso, mas safira, irmãos, era uma pedra preciosa do mundo antigo, que até hoje é muito valorizada. É uma pedra azul e brilhante. E ela é conhecida no mundo antigo por quê? Porque ela era a pedra da divindade. As outras religiões, os outros povos separavam a safira, era caríssimo. E a safira, ela simbolizava pelo menos duas coisas: estabilidade e eternidade. Por isso ela era o símbolo das divindades daquele período, daquele lugar. Porque ela simbolizava estabilidade e permanência, eternidade. Agora veja isso. Em Êxodo, irmãos, Moisés e os homens têm uma visão da glória de Deus. Deus desce numa nuvem, numa fumaça poderosa, montado em cima de querubins. E sabe qual é a descrição que eles dão quando olham para o trono de Deus descendo? Lá em Êxodo. Adivinha o que eles falam? Eles veem um pavimento embaixo do trono. E eles dizem assim, o pavimento era feito de safira. Olha isso, irmãos. Quando a gente chega aqui em Ezequiel, nessa visão, não é a base que é feita de safira. É o próprio trono que é feito de safira. Calma que você vai entender o que eu vou falar. Se você continuar lendo as escrituras, a safira vai aparecer de novo. E adivinha onde ela vai aparecer?
lá em Isaías. Ele fala, profetizando sobre a Jerusalém que será restaurada e reconstruída. E adivinha o que ele fala? Que ela será refeita. Adivinha com o quê? Com safira. Mas se a gente continuar lendo as Escrituras e procurando safira da Bíblia, adivinha onde você vai parar? Lá em Apocalipse. Na visão maravilhosa de João. E é uma das partes de Apocalipse que você aparece lá. Não sei se você sabe. Você está lá em Apocalipse. Porque ele vê, irmãos, uma cidade que descia do céu. Lembra disso? Chamada de Nova Jerusalém. E adivinha como que a Nova Jerusalém estava adornada? Está escrito no texto, com safira. Então veja, irmãos, só essa pedra, essa cor que Ezequiel vê no trono. Ei, não se esqueça dela. Não se esqueça. Ela está adornando a glória e a majestade de Deus. Ela está ali, irmãos. Não sei se vai ter safira de verdade lá. Mas ela está aqui para mostrar para você. Ei, o trono de Deus é estável. E ele permanece para sempre. É isso, irmão. Não importa o caos que estamos vivendo. Imagina eles lá. Estavam na Babilônia. Ah, faltou dizer uma coisa sobre Ezequiel, né? Faltou dizer uma coisa só. Sabe quantos anos Ezequiel tinha quando recebeu essa visão? Sabe? 25 anos de idade. Ele é chamado para o ministério com 25 anos de idade, que é exatamente o ano em que o judeu, que era filho de sacerdote, assumiria o sacerdócio. Ou seja, ele se preparou a vida inteira para ser sacerdote. No ano da sua ordenação, ele foi levado para o cativeiro. E algum tempo depois, ele é chamado, não para ser sacerdote, mas para ser profeta do Senhor. Então não importa a condição que você está, o lugar que você está. Ei, você precisa se lembrar disso. O trono de Deus é estável. Ele não se abala, ele permanece para sempre. E é esse trono que está regendo tudo, que vai culminar na Nova Jerusalém, que também é estável e permanece para sempre. Bom, mas ele vê, irmãos, no verso 26 e 27, a aparência de um que é semelhante ao Filho do Homem. Como é bom para a gente ler isso na Bíblia, né? E você sabe de quem ele está falando. É claro, irmãos, que a visão humana aqui é limitada demais. Provavelmente Ezequiel viu um pequeno vislumbre disso. Ele não consegue acessar totalmente. E ele vai descrevendo. Por exemplo, ele fala que na sua cintura tinha metal brilhante. Essa palavra no hebraico moderno significa, sabe o que, irmãos? Eletricidade. Não é metal, é eletricidade. Ezequiel está vendo coisas que ele não tem categorias para interpretar. Talvez se fosse a gente conseguiria até dizer algo a mais. Mas isso aqui já ensina outra coisa para a gente. Que ele é muito além do que a gente pode pensar e imaginar. Imagine, irmãos, ver um vislumbre da glória. Ezequiel está tentando escrever da forma como ele consegue. Por isso ele vai falar de relâmpagos, ele vai falar de trovões. Porque é o que ele vê, é o que ele sabe. Mas ele está vendo, irmãos, o Todo-Poderoso em cima do trono. O trono não está vazio, irmãos, o trono está ocupado. Mais ainda, verso 28, me acompanhe. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. O que ele vê aqui, irmãos? Ele vê um arco-íris em cima do trono. Ele vê um arco-íris, irmãos, dentro da tempestade. Lembra? Trovões, relâmpagos e toda aquela visão estrondosa. Tem um arco-íris ali. E rapidinho, deixa eu te lembrar o que é o arco-íris, por favor. Você lembra onde ele aparece? Você lembra o motivo dele? O arco-íris, irmãos, é o sinal da aliança que Deus fez com Noé. Como os teólogos dizem, é o sinal da não destruição. Mas eu quero que você grave outra palavra hoje. Toda vez que você ouvir a palavra de arco-íris, tente acrescentar ao arco-íris o seguinte, é o sinal da não guerra. Porque a palavra hebraica para arco, que não é arco-íris, né? É arco só. É a palavra para o arco de guerra. Eu sei que a gente deixou tudo muito bonito, e de fato ele é bonito, né? Eu sei que hoje ele simboliza inclusive outras coisas, mas o símbolo que Deus está imprimindo aqui, lá para aquela geração de Noé e para nós também, é um símbolo de guerra, irmãos. É um arco e flecha, isso mesmo. Que era usado nas batalhas, usado para matar gente. E quando Deus mostra o arco para Noé, o arco está de cabeça para baixo. É assim que a gente vê ele no céu, ou não é? O arco está apontando para onde, irmãos? Para o céu.
Porque a ideia é que no dilúvio, quando Deus castigou a humanidade, o arco de Deus estava apontado para a terra. E ele mandou o quê? Juízo, castigo. Mas agora Deus estava renovando a sua aliança com o seu povo. Agora ele estava dizendo, olha, nunca mais destruir a terra com água. E eu vou colocar para você um símbolo da minha misericórdia. O que é o símbolo da não guerra? O símbolo da misericórdia de Deus. Só que calma. Para usar de misericórdia com a gente, irmãos, ele teve que apontar o arco dele para outro lugar. Porque nós não somos melhores do que os pré-diluvianos. Não há nada em nós melhor do que neles. Se Deus continuasse agindo da mesma maneira, olha, quando a humanidade começar a ficar muito perversa, eu destruo. Irmãos, a gente seria destruído também. Ou você acha que não? Sabe por que ele não destrói mais a humanidade? Sabe por quê? Porque o arco dele atingiu o próprio filho na cruz do Calvário. É isso que significa, irmãos. Para usar de misericórdia, ele matou o próprio filho na cruz. Então, irmãos, veja, é esse o símbolo do esplendor, da glória, do trono de Deus. Tem uma tempestade, mas tem um arco-íris dentro da tempestade. Aí, seguindo isso, olha o que o teólogo, comentarista Warren Wiersbe escreveu aqui. Escute isso, irmão, grave cada palavra. Noé viu o arco-íris após a tempestade. João, e tem arco-íris em João e Apocalipse, não sei se você lembra. João viu o arco-íris antes da tempestade, mas Ezequiel o viu dentro da tempestade. Isto é, para mostrar que a misericórdia e a aliança do Senhor não faltariam para o seu povo, mesmo dentro do exílio. Veja, irmãos, o símbolo da misericórdia de Deus está dentro do trono, que está rasgando os céus da Babilônia, para mostrar, ei, eu estou com vocês, a minha misericórdia está com vocês. Maravilha, irmãos. Bom, quarto lugar, verso 28 ainda. Mostra pra gente, assim era o resplendor ao seu redor. A gente, irmãos, com tudo isso, viu um pedacinho da aparência da glória de Deus. E para a gente caminhar para o fim, a gente só tem que perguntar uma última coisa. O que isso causou em Ezequiel? Eu te disse, irmãos, Ezequiel não estava só matando a curiosidade. Como é que é o trono? Não. Ezequiel estava sendo exposto ao que eu posso chamar aqui de radiação do trono. E quando a gente está exposto à radiação, alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa causou no coração dele, assim como causou no coração dos outros homens de Deus, que já eu vou falar deles aqui. Mas vamos ler então? O que aconteceu com ele? Verso 28. Tal como a aparência do arco-íris, nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória de Deus. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Veja, irmãos, o que acontece com ele? Primeiro, irmãos, ele se prostra diante do Senhor. E com essa atitude, eu preciso lembrar para você, essa visão de Ezequiel se conecta com várias outras visões, vários outros encontros de outros homens de Deus com o Senhor, com o trono de Deus. Eu já falei aqui de Isaías, mas eu poderia citar Daniel. E também poderia citar o próprio apóstolo João. E para falar de João rapidinho, irmãos, onde que João estava quando ele recebeu a visão? Estava? Preso. Ele estava dentro da ilha de Pátmos. É interessante porque isso aqui é diferente de Ezequiel e João, sabia? Para Ezequiel, Deus rasga o céu e faz ele ver. Para João, não. Ele convida João e ele leva João para o céu. Está escrito isso na tua Bíblia. Lembra? Não importa o lugar que você está. Na prisão, mas não está preso. Entendeu? Na ilha, mas você não está preso. Não está contido. Porque a glória do Senhor é muito mais abundante e poderosa. Bom, escute isso. Isaías vê a glória do Senhor. E lembra o que acontece com ele? Ai de mim, que estou perecendo. Sou um homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele vê a glória de Deus, ele é afetado pela glória de Deus. E a primeira reação dele é dizer, ai de mim, estou perecendo, estou morrendo. Daniel no capítulo 9, Daniel também tem um vislumbre de Deus. Deus mostra uma visão para ele tão aterrorizante que ele fica, irmãos, tremendo de medo. Ele também cai no chão. Deus manda o anjo para fortalecê-lo. Quando a gente vai para João, na ilha de Pátmos, ainda no capítulo 1, é a primeira visão que ele tem. O que ele escreve? Caí aos seus pés como morto.
Mas ele pôs sobre mim a sua destra e diz, calma, fica de pé. Eu estive morto, mas agora estou vivo e é para todo sempre. Veja, irmãos, o que há de semelhante aqui? Todo mundo que se depara com a glória de Deus, irmão, não pode ficar em pé, arrogante por muito tempo. Quando a gente vê a majestade de Deus, a primeira impressão que a gente tem, irmãos, é que a gente é diferente de tudo isso. Ele é santo, nós somos pecadores. Ele é puro. A gente, irmãos, está constantemente se sujando. E quando a gente vê essa glória, essa majestade, irmãos, a gente é afetado. Então, duas coisas acontecem aqui e devem acontecer com a gente. Primeiro, em tempos de cativeiro, precisamos ser afetados pela santidade do trono. A gente precisa ser comovido por isso. Essa visão maravilhosa de quem Deus é precisa nos afetar e nos lembrar, é a Ele que servimos. Isso tem que mudar dentro de nós. E a pergunta é, irmãos, veja, no sentido espiritual aqui não cabe apenas um vislumbre. Não cabe acessar o trono uma única vez. É por isso que domingo após domingo nos reunimos nesse lugar. Cada um em sua igreja, cada um com o povo de Deus reunido. E veja, não é só aqui que podemos acessar o Santo dos Santos, não é? Não é só aqui. Você pode fazer isso também na sua casa. Todos os devocionais, todos os dias pela manhã. Não é isso? Todos os dias. Os puritanos diziam, irmãos, que devocional é questão de sobrevivência. Não é opcional, embora rime as duas coisas. É sobrevivência. Mas, toda vez que você ajoelha e ora em nome de Cristo e confiado no sangue de Cristo, você também atravessa o véu, lembra? Você acessa o Santo dos Santos. Você contempla de modo espiritual a majestade de Deus. Por que eu citei o culto público? Porque o culto público é o ápice disso tudo. O culto público, sim, irmãos, é a reunião mais importante que temos. Porque estamos reunidos com os nossos irmãos em comunhão. E é aqui, nesse lugar, que Deus prometeu se manifestar da sua forma mais plena. Enquanto ainda estamos no cativeiro. Ele rasga os céus. E em todos os cultos a gente contempla a majestade de Deus. E o que isso tem que causar em nós? A gente tem que sair daqui todos os cultos, irmãos, com o espírito prostrado, humilhado perante a sua majestade, tremendo diante dele, dizendo, ai de mim, Senhor, ai de mim. Bom, que Deus tenha misericórdia de nós, mas em segundo e último lugar, para fecharmos, em tempos de cativeiro, precisamos ser lembrados da estabilidade do trono. Irmãos, não precisa gastar muito tempo aqui para você, mas eu já disse, né? Em cada uma dessas visões, cada um desses homens de Deus, inclusive Ezequiel, estavam vivendo tempos de instabilidade. Totalmente. Lembra? No ano em que morreu o rei Uzias, é quando Isaías acessa o trono e vê a glória de Deus. O melhor rei da geração de Isaías tinha morrido. Como é que vai ser a partir de agora? O que vai acontecer com a gente? Como é que vai ser a política, a administração? Será que o próximo rei é bom? Será que é mau? Será que vai ser um reformador? Ou será que vai ser um tirano? Nós vivemos também, irmãos, em tempos complicados. Como diz Provérbios, os tolos governam. E quando o tolo governa, o povo geme. E não só governa, nós somos assaltados. Nós vivemos com medo, a violência, tudo cresce. Não só isso. O nosso sentimento de justiça acabou, foi eliminado. A gente não tem segurança para nada mais. Pelo contrário, é a vítima que paga, é o trabalhador que sofre. A economia, então, irmãos, nem se fala. Se a gente olhar e ficar olhando para essas coisas, a gente fica até com o coração palpitando. Ansiedade, depressão e por aí vai. Não temos segurança de nada. Ai dos empresários. Coitados. Coisa mais difícil que tem no Brasil é ser empresário. E por aí vai, irmãos. Total instabilidade. Mas apesar de tudo isso, nós somos lembrados e convidados nessa manhã a olhar para o trono de Deus. Total instabilidade. Como eu falei, estamos num cativeiro. Diferente, mas ainda é um cativeiro. E a gente tem que se lembrar, sair daqui se lembrando que o trono dele está totalmente estável. O trono dele não se abala. E mais, o trono não está vazio, irmãos. O trono está ocupado. E veja, não é um rei preocupado que está sentado lá. No sentido de estar correndo para um lado para o outro, dando ordens, gritando, desesperado. Não, irmãos. Ele está sentado no trono. Todas as visões do trono de Deus mostram Deus sentado. Isso simboliza governo.
Quer dizer que, embora para nós as coisas podem estar um caos lá fora, mas para ele, irmãos, está tudo agindo e cooperando para o louvor da sua glória. Como ele diz em Efésios capítulo 1, o plano dele é fazer convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Ainda que para isso a igreja dele tenha que pagar. Ainda que a gente tenha que ir para o exílio. Mas no final, irmãos, toda a glória vai ser dele. E a gente não pode se esquecer desse negócio. Não é o nosso conforto de hoje, ou a falta de. Não é o que não temos que tem que abalar a nossa vida. Não, irmãos, não pode. A gente precisa viver no exílio, trabalhar no exílio, olhando para o trono dele, alto, sublime, seguro, estável, belo, majestoso. Ele não está na sala de observação do universo, ele está na sala de controle. Não se esqueça disso. Sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Ele pode ver todas as coisas, ele pode acessar todos os lugares, e ele pode fazer exatamente o que ele quer e irá fazer. Amém, irmãos? Vamos a Deus em oração.